Mas, professor, para a gente encerrar, então, e foi uma ideia que o irmão logo no início já abordou, sobre a questão do apocalipse e trazendo algumas indicações, assim, até de um certo medo, receio, ou de uma proximidade para que isso ajude em alguma previsão futurística. Eu queria que o irmão encerrasse deixando uma mensagem para quem nos assiste, uma aplicação, de fato, dessas questões da escatologia. Como é que isso precisa mudar? Que tipo de resposta o cristão precisa dar a esse conhecimento na sua vida prática, né? O que isso vai interferir na nossa caminhada cristã, na convicção, certeza do sacrifício de Cristo, da nossa salvação, da garantia a partir disso, né? Do nosso resgate, do pagamento da dívida. Como é que a escatologia mexe com tudo isso? Eu acho que uma palavra muito significativa, né, que a Bíblia traz para a gente, ela tem dois leques aqui, é a gente entender a importância da espera e entender como a realidade se movimenta a partir da esperança. Eu acho que a gente nunca saiu do mesmo lugar dos discípulos. Quando Jesus está ali com eles chegam, Senhor, e aí, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Os discípulos são judeus. Os discípulos sabem que os romanos estão deitando e rolando e são donos da situação. Então, Senhor, quando é que o Senhor senta no trono lá? E a gente pode, já estavam querendo há muito tempo sentar à direita, à esquerda, para a gente botar a foto no Instagram lá e aparecer no holofote. Né? Quando é que a gente arrebenta a boca do balão aí e a gente domina o cenário? A resposta de Jesus não compete a vocês saber os tempos que o Pai reservou. Então, num certo sentido, aquilo que envolve a nossa curiosidade detalhada, Deus não responde. E Deus não responde porque o que a gente tem é a síndrome do controle. Eu quero ter uma realidade de Deus que eu preciso saber como é que ele funciona para eu poder controlá-lo. Inclusive, Mateus fala, ó, se você achar que o Senhor está demorando e você começar a aprontar e espancar o seu conservo, como é que ele vem? Sempre numa hora inesperada. Então, essa realidade da espera, ela é fundamental. Deus tira o povo do Egito, ele podia no dia seguinte botar na terra prometida, mas ele não faz isso. O chamado é para o deserto. O chamado é para uma relação de dependência. O chamado é para a desconstrução da nossa relação de autossuficiência, de dependência de nós mesmos. Então é um processo de santa humilhação para nos levar àquilo que importa, que é crescer a semelhança de Cristo, que esse é o objetivo. O que é ser discípulo de Jesus? É ser mais parecido com ele. Então, a escatologia, que a gente transformou numa satisfação de curiosidade, ela tem o objetivo de trabalhar a esperança, quer dizer, por mais que surja o Nero, o Império Romano, o templo destruído, tudo acabado, eu não deixo de esperar e de crer. Né? E eu tenho essa expectativa. Então, hoje, você vive nesse mundo com tantos desencontros e loucuras, e tem pessoas que, inclusive, ficam toxicamente contaminadas quando estão ouvindo tudo que é de um discurso catastrofista e negativo. Então eu acho que alguns ficam inclusive dependentes disso, parece que eles gostam, querem ouvir coisa apavorante para alimentar algum tipo de coisa estranha no pensamento. Então a gente tem um enfrentamento disso pela esperança e pelo desenvolvimento daquilo que tem a ver com a fé, né, comprovada, que produz perseverança e tal. E o caminho é aprender a esperar, porque esperar é aprender a depender de Deus. Então, em vez da gente, a gente tem que olhar os sinais, entender, estudar com profundidade a nossa responsabilidade, mas o objetivo maior é o que Pedro diz. Quando ele fala que os elementos em chama se desfarão e que a terra com as suas obras será desnudada. E aí ele diz, já que as coisas serão assim, destruídas, que tipo de pessoas devem ser vocês? Então, a escatologia é um chamado a uma vida de consagração que pode, né, numa espécie de grande passo de fé e de amor, antecipar o futuro, né, pela mistura de espera com esperança, à medida em que a gente transforma o presente, porque a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo, e a gente atravessa essa realidade
num corredor escuro, pegando na mão do Pai Celestial, confiando que Ele sabe até onde fica o final dessa saída. Então, acho que a gente precisa dar uma sintonizada com esse espírito bíblico e deixar um pouco de lado esse jeitão meio complicado que a gente tem.